Bom dia a todos. Deixa eu só me ajeitar um pouquinho melhor aqui. Fica mais adequado. Muito bem, muito bem. Oi, Jane, tudo bem? Seja bem-vinda. Já me avise, Jane, você como audiência número 1 hoje pela manhã, veja se o áudio tá bom e se a imagem também está adequada. E aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre este café de hoje. Deixa eu aproximar um pouco a câmera. Aí. Sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu enviar um convite para as pessoas. Se você puder também enviar, né? Para pessoas conhecidas. Vamos lá. Convidar algumas pessoas para assistirem. Vou pegar aqui. Só me dê esse feed aí para saber, Jane, se o áudio está funcionando e se a imagem está boa. Oi, Elaine, tudo bem? Estou arrumando aqui o pedestal. Só me avisem, gente, se o áudio está bom, se a imagem também está boa, se vocês estão conseguindo me compreender. Aí eu continuo aqui, dou sequência no nosso conteúdo. Tudo ótimo, tem bolo de laranja, que maravilha. Então tá bom. Tem que mais aqui? Hoje o café com bioliderança vai ser um assunto bem voltado mesmo à gestão de pessoas, ao desenvolvimento de lideranças. E eu vou cruzar algumas informações importantes aí, até espero que vocês depois encaminhem para algumas pessoas. Estou aqui convidando mais um pouquinho de gente aqui para entrar. E qual que é a ideia, né? Vamos lá. Hoje, antes de pegar o cafezinho aqui, estou muito feliz, né, no dia de hoje, porque como é bom a gente se tornar receptivo, né? Acho que esse é um dos conteúdos de hoje. O que eu quero dizer com tornarmos, né, como é bom nós nos tornarmos receptivos. Tem uma frase bacana que eu gostaria de passar para vocês, que é nós nos tornarmos receptivos ao ensino, ao invés de sermos incorrigíveis. Então eu gostaria muito que vocês refletissem comigo essa frase. Tornar-me receptível ao invés de incorrigível. E hoje eu vou fazer uma mistura bem interessante, porque a bioliderança é uma mistura de conteúdos, né? A bioliderança reúne medicina germânica, reúne filosofia, reúne a cristocracia ou cristianismo, reúne a fonte, né? Também reúne reprogramação biológica, constelação sistêmica, familiar, a biologia sistêmica de uma forma geral. E quando a gente pensa assim, poxa, tornarmos receptivos ao invés de incorrigíveis. O que eu quero dizer com isso, né? O que a gente pode esperar? E aí a gente começa a pensar das pessoas, quantas pessoas aí, até vou fazer uma enquetezinha rápida aqui. Quantas pessoas que vocês conhecem que são incorrigíveis? Se vocês puderem pensar aí entre vocês, refletirem e de repente responderem internamente ou participar aqui de algumas respostas, né? Mas quantas pessoas passam na vida de vocês que elas são incorrigíveis, que elas não são receptivas ao ensino? E quando eu falo receptivos ao ensino,
Não estou falando só de falta de humildade ou não querer enxergar que este ou aquele aprendizado é necessário para o meu desenvolvimento. É de uma forma geral abrangente. Você estar aberto para novos conhecimentos. E quando a gente fala em pessoas incorrigíveis, aí eu tenho que falar, eu não posso cometer o erro de não falar sobre a minha relação com o meu feminino, com a minha mãe. Pois lá vem você de novo falando sobre mãe, mas a pessoa que recebe com o coração, a pessoa que recebe com todo o amor que lhe foi dado, que é a vida, principalmente da mãe, esta pessoa vai se sentir, vai amar, aprender o que é amar, vai se sentir amada, e aí se explica muita coisa das pessoas que não se sentem amadas hoje em dia. Por quê? Além de eu não reconhecer o amor de mãe, eu me torno uma pessoa, olha só gente, isso é forte, eu me torno uma pessoa incorrigível, eu corro o risco de me tornar uma pessoa zombadora, eu corro o risco de me tornar uma pessoa zombadora. Então pensem comigo que quanto mais distante eu estiver do reconhecimento do amor materno, maiores são as chances de eu ter um estilo de vida mais zombador. Tendo um estilo de vida mais zombador, aí agora caindo um pouquinho na gestão de pessoas, você que é líder, você que é liderado por alguém, de repente tem vontade de ser líder, uma pessoa que não consegue enxergar o amor que foi dado por uma mãe, porque se a gente for parar para analisar, né, gente, por pior que tenha sido a nossa infância, por pior que tenha sido a relação com pai e mãe, ou com a mãe, essa mãe, ela tinha livre escolha. Ela tinha uma livre escolha quando ficou sabendo que estava grávida de você, de mim. A livre escolha de talvez não ter. A livre escolha de talvez jogar fora, não nutrir. Mas mesmo assim, com todas as intempéries, com todos os obstáculos de vida que ela teve, que muitas pessoas não conhecem. E aí já deixo um recado para você também, gente. Estar receptivo ao ensino também é você mergulhar no conhecimento da história de vida dos seus pais e dos seus avós. Porque quando você finge ou você não quer mexer, abre aspas, num vespeiro, você também está fechado para o ensino e você acaba se tornando uma pessoa incorrigível. E o bacana é que isso está na Bíblia, está na fonte. Torne-se receptivo ao ensino, que você vai deixar de ser incorrigível. E olha quanta sinapse cerebral ocorre quando a gente corrige os nossos rumos. Quantas evoluções das próximas gerações, dos seus filhos, dos seus netos, poderão ser alteradas quando você corrige. Mas para corrigir eu preciso estar aberto ao ensino. E se você é gestor e de alguma forma coordena pessoas e não abraça esse amor mais feminino, esse amor mais materno, ou não reconhece, eu me arrisco a dizer que existem pessoas que, quando não fazem isso, elas não reconhecem a vida. E aí quando a gente, não sei se vocês já se depararam com gestores, sabe aquele gestor que não reconhece as qualidades? Vocês já tiveram gestores assim? Me falem aí. Se posicionem, gente, só para me ajudar um pouquinho aqui no conteúdo. Que às vezes a resposta vem um pouquinho mais demorada. Mas vocês já se depararam com gestores que têm uma dificuldade de reconhecer as coisas boas, dificuldade de reconhecer as evoluções, aquele gestor que fica com o dicionáriozinho ou com o caderninho só apontando os erros. Obrigado, Jane, obrigado.
aqueles gestores que só ficam apontando os erros, né? Que só veem os defeitos, que não percebem uma qualidade uma evolução na qualidade, que não percebem pequenos movimentos de melhoria. Então, se a gente parar para analisar e for aprofundar, primeiro que é uma relação maravilhosa entre sabedoria e Deus, né? Então, se a gente perceber que eu tenho um gestor que se mantém distante de Deus, se eu perceber que eu tenho um gestor que não reconhece a vida, o amor de mãe, então eu já não me sinto amado e eu também não consigo, e olha só, isso é forte, gente, eu também não consigo me liberar para amar as pessoas. Então, se eu tenho essa dificuldade, e se eu consigo perceber isso num gestor, se eu consigo de forma antecipada, né? Muitas pessoas não conseguem ver isso numa entrevista de emprego, só conseguem perceber isso durante o dia a dia no mercado de trabalho, na empresa. Então, e se eu percebo que esse gestor não tem essa facilidade para se sentir amado, ou essa abertura para se sentir amado, essa receptividade para a sabedoria, para o ensino, é forte o que eu vou falar agora, gente. Pode ser que esse gestor não reconheça a vida. Pode ser que esse gestor não reconheça a vida. Infelizmente é um tipo bem comum, é isso aí, Jane. Infelizmente. Mas para isso que a gente está aqui, para isso que eu estou atendendo o chamado a cada dia um pouco mais, né, de colocar esses fundamentos. Mas olha que forte que eu estou falando, gente. Alguém que não reconhece o amor materno não é liberado para amar, não é liberado para ser amado, é fechado para o ensino e ainda traz consigo o abandono ao ser sábio e escolhe muito mais ficar como zombador. Faz sentido, estou com um caso em outra empresa. Que bom que faz sentido, mas graças a Deus a gente vem estudando para isso. Não sei qual é o seu nome, Armazém Colonial, né? Qual é o nome da pessoa que está do outro lado. Mas quando a gente percebe, e aí quando eu abro mão de ser sábio, fico com proximidade de zombador, quando eu me torno não receptivo ao ensino e acabo ficando incorrigível, aquele gestor duro, aquele gestor que pouquíssimo olha para os seus erros, aquele gestor que fica copiando, andando de departamento em departamento, só aferindo erros ou apontando onde você erra, aquele gestor que fica não valorizando. Ô Rafael, maravilha, Rafael, seja muito bem-vindo. Todas as quartas-feiras, 10 horas, aqui nesse Instagram. E aí quando você percebe essa sequência de comportamentos, aí eu vou falar alguma coisa que é muito séria. Esse é um gestor que não valoriza a vida. E se eu não valorizo a vida, eu não valorizo ninguém. Juliano, mas às vezes ele valoriza só ele mesmo. Também não. Se você for parar para analisar e perceber a saúde desse gestor, é certo que esse gestor tem algum problema renal, se já teve, terá, porque, olha que foda, um problema renal está diretamente ligado a um conflito de isolamento. E uma pessoa que escolhe ser zombador, ao invés de sábio, uma pessoa que escolhe se fechar, ao invés de se tornar corrigível, uma pessoa que escolhe manter distância da sabedoria, obviamente e consequentemente distante de Deus, essa pessoa vai se tornar um gestor isolado. É como se ele estivesse numa ilha, estilo Náufrago, do Tom Hanks. Eu tenho certeza absoluta, biologicamente, através da medicina germânica, que quando o filme Náufrago, você se vê sozinho numa ilha, os primeiros órgãos a serem afetados no nosso corpo humano são os rins, porque eles entram num estado de um programa de defesa para reter líquidos,
para o que vem pela frente. E um gestor que costumeiramente se fecha para sua própria mãe, que não reconhece o amor daquela mulher, então ele não reconhece a vida. Se ele não reconhece a vida, ele escolhe não se tornar sábio e fica com a zombaria. Ele escolhendo não ficar sábio, ele se fecha para o ensino, e aí ele fica incorrigível. E aí a gente começa a entender por que as empresas não conseguem, ou um gestor não consegue aplicar a sua metodologia, por exemplo. E aí você entende o porquê que acontece as incongruências. Por que as incongruências, né? Lembrando que incongruência é aquilo que eu faço, está distante anos-luz daquilo que eu digo. Aquilo que eu digo não é o que eu faço. E quando eu escolho manter uma distância da sabedoria, que é Deus, isso me remete a um provérbio. E eu gostaria de trazer para vocês aqui um trecho. Deixa eu só pegar a minha fonte aqui. Olha que interessante aqui, ó. O zombador, isso aqui está em Provérbio 1, versículo 22. O zombador encontra-se detestavelmente obstinado em sua insensatez e não deseja mudar. Cara, isso aqui é demais. Ele não deseja mudar. Ele trata a justiça com escárnio e desdém. Aí vem a política da incongruência. Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele é impopular. Ele é arrogante, uma fonte constante de conflito, por não estar aberto à correção. Ele é incapaz de aprender e, dessa forma, está condenado. Ele serve apenas como exemplo negativo para os inexperientes. Puta merda. Deixa eu deixar minha fonte guardadinha aqui. Para quem não conhece, isso aqui é a melhor do mundo para estudar. E aí você começa a entender por que quando você tem um afastamento do amor de mãe, dá um adeus para a sabedoria, se manter distante da receptividade ao ensino, se manter distante da sabedoria divina. E aí você começa a entender por que alguns funcionários inexperientes, que são os novos funcionários, quando entram numa empresa, que são liderados por pessoas com este perfil que eu acabei de dizer, estas pessoas tendem a sair primeiro. Estas pessoas tendem a não entender, tendem a dizer não é isso que eu quero. Então olha que interessante quando a gente mistura o cristianismo com reprogramação biológica, com bioliderança, os estudos da fonte, obviamente, quando você mistura com a constelação sistêmica. Então esse cruzamento de informações é que eu queria trazer para vocês hoje, explicando por que um gestor escolhe se tornar zombador ao invés de sábio. Não o porquê, mas quais são as possíveis consequências disso. Quando eu me torno zombador ao invés de sábio, quando eu me torno não receptivo ao ensino e me transformo em uma pessoa incorrigível, e quando eu escolho ou faço esse processo de escolha de caminhos que não levam à sabedoria. E aí a gente começa a entender e qual é a consequência, né? Onde a gente pensa, onde começa tudo isso, que é a ausência da sabedoria, da palavra de Deus e também a distância do amor materno. Quando eu tenho o amor de mãe, eu abro espaço para amar, abro espaço para ser amado. E aí você começa a entender também por que esses gestores ou gestoras, ou esses seres humanos, também estão sozinhos, não se sentem amados, não param, não fixam relacionamentos, não se tornam pessoas amadas pelos outros,
ou pelo seu par, pelo seu cônjuge, em pouco tempo essas relações são conflitantes e as coisas começam a se convergir e ter uma potência absurda de sentido. Eu queria ouvir de vocês, mas eu queria pelo menos ler de vocês se essa sequência de raciocínio aqui trouxe algum conteúdo bom para vocês, se essa sequência de muita sabedoria, porque veio direto da fonte, veio direto de Jesus, Bert Hellinger, que contribuem para uma gestão mais eficaz. Então eu queria tomar um cafezinho aqui com vocês e entender. Grande Adriano, Odonto Floripa, grande Armazém de novo, Rafael, Fer, tudo bem? Meu irmão também está aqui. Sempre muito bom ter vocês aqui comigo. E me avisem aí, gente, me deem um feed se tocou este conteúdo, tanto no que vocês já encontraram como gestores pela vida, quanto o que vocês estão vivendo, como disse o Rafael ali, tendo esse sentimento aí agora na outra empresa. E se essas conexões, essa mistura de bioliderança, ela de certa forma contribui para o seu crescimento. Vou tomar mais um cafezinho aqui. Vamos lá. É isso aí, gente. É isso aí. Essa é a ideia do café com bioliderança, né? Trazer a luz ali em termos de conhecimento, provocar vocês e fazê-los entender que nós podemos sermos receptivos ao ensino. Nós podemos dizer não à zombaria. Então, olha só, o trecho que eu li, vou dar uma repetida aqui. Ó. Olha só que loucura isso aqui. Ó. Olha que loucura isso aqui. Cadê? Onde eu parei? Aqui. Olha como é top a gente jogar isso tudo que eu vou ler para a liderança, para a gestão. Então, quando eu me fecho para o ensino e me torno um zombador, olha só qual líder que eu posso me transformar. Eu vou me encontrar detestavelmente obstinado em ser insensato e não desejar mudar. Eu me torno desdenhoso. Eu me torno arrogante e uma eterna fonte de conflito. E serei um gestor, um líder impopular. Serei incapaz de aprender. E desta forma, eu estarei condenado. Servirei só como exemplo negativo para os inexperientes. E este tipo de tolo não é um sinônimo de moralidade. Então veja o impacto que é na vida, o impacto que é quando a gente se fecha para o ensino. Quando a gente se fecha para o amor de mãe, nós nos tornaremos, sabe aquela expressãozinha lá, mal amado? Então quando eu me fecho para o amor de mãe, eu não libero amor. E eu não liberando amor, eu não vou conseguir ser amado. Certamente eu terei vários relacionamentos. Ou se eu tiver um relacionamento, eu vou aprisionar outra pessoa nesse relacionamento. Ou me tornarei um presidiário. É isso, gente. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Mais uma vez, se vocês perceberem que este café foi top, mandem para as pessoas, mandem para os gestores, mandem para os funcionários que vocês conhecem. E a gente pode ajudar muita gente. Eu tenho uma frasezinha aqui no meu escritório que diz que o reino não está nem aqui nem ali. O reino sou eu.
Só que eu não estou sozinho, o reino também é você. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Um beijo a todos. E a gente se vê na quinta-feira. Tem mais uma live com a Érica, como é especial, como sempre. E eu convido vocês a deixarem gravadinho aí a presença de vocês todas as quartas-feiras no meu Café com Bioliderança. E que vocês tenham aí um dia, como diz o Adriano, um abençoado dia a todo mundo. Um beijão. Até mais.